nós vamos falar sobre riqueza e pobreza de acordo com os padrões bíblicos. Então, eu te convido que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 25, ok? Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao verso de número 25. Podemos ler? Você já abriu a sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E depois dessa leitura, talvez você possa estar perguntando a si próprio: é pecado ser rico? Nos tempos da teologia da prosperidade, né, nós temos visto aí muitas denominações cristãs falando a respeito da prosperidade, pregando prosperidade material, né? O que a Bíblia ela pode dizer sobre riqueza e sobre pobreza, né? Como devemos nos portar diante de recursos financeiros sob a nossa tutela, né? Como é que a gente lida com o dinheiro que a gente tem? É pecado, então, ser rico? Lendo o que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas, será que a gente poderia aduzir essa afirmação, ou seja, dizer que é pecado ser rico? É isso, sobre esses assuntos, nós vamos tratar hoje aqui. Bom, uma das declarações mais surpreendentes feitas por Jesus, né, é que muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É interessante notar que o verso de número 25, ele diz que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Primeiramente, eu preciso explicar essa história de camelo no fundo de uma agulha. O que vocês entendem, né? Quando Jesus está falando sobre camelo e sobre essa tal agulha? Muita gente vai pensar, né, sem conhecer um pouco de história daquela época, que Jesus estava falando da agulha de costurar, né, e do camelo. Sobre o camelo ele estava falando corretamente, não resta dúvida. Mas o que era a tal agulha que Jesus citou? Agulha eram buracos que eram deixados nos muros das cidades para que os animais pudessem passar, não é, por aqueles buracos para poder alcançar o outro lado. Geralmente esses buracos eram utilizados sobretudo para salvar os animais em época de guerra. Então haviam buracos em que os animais eles praticamente mergulhavam por baixo do muro daquela cidade e saíam do outro lado. Era dessa agulha que Jesus estava falando, tá bom? E isso, obviamente, é uma operação difícil, né? Porque o camelo é um animal alto, né? E o animal ele precisava ser abaixado ali, e lembrando que o camelo ele tem aquela corcova, né? Por sobre o seu lombo, e era difícil realmente essa operação, fazer com que um camelo entrasse por aquele buraco para sair do outro lado era algo muito difícil. E aí Jesus ele faz essa comparação, né? Era mais fácil um animal entrar por esse buraco e sair pelo outro lado do que o rico entrar no reino de Deus.
Mas por que Jesus ele falou com tanta evidência sobre a riqueza, não é? E por que ele fez essa declaração tão surpreendente? Este é um dos ensinos, não é? Sobre o assunto de riqueza e da pobreza. Esta perspectiva de Jesus, né, ela é repetida pelos apóstolos em várias epístolas, né, do Novo Testamento. Vamos tentar entender então essa história da riqueza. Predominava entre os judeus daqueles tempos, né, dos tempos de Jesus e talvez até um pouco antes, a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal da falta de fé e do desagrado de Deus. Então, essa ideia da teologia da prosperidade, que é pregada em muitas igrejas hoje em dia, isso não é novo, isso já vem de muito tempo. Na verdade, né, a ideia de que quem é rico está sendo favorecido por Deus e quem é pobre está sendo pobre porque desagradou ou porque está em pecado. Os fariseus, por exemplo, eles adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa dessa pobreza. Né? A gente vai ver lá em Lucas, capítulo 16, verso de número 14, só para fazer uma citação. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Zombavam dele quem? Zombavam de Jesus por conta da sua condição de pobreza. Essa ideia, né, de que Deus ele favorece alguns e os bota ricos, e que Deus ele está desfavorecendo, ele está desfavorecendo aos outros e mantendo eles pobres por desagrado, ela é repetida, essa ideia falsa, ela é repelida, em vários momentos pelo próprio Cristo. A gente vai ver isso em Lucas, capítulo 6, verso de número 20, antes disso, em 16, verso 13, né? E em 18, 24 e 25, todos no Evangelho de Lucas, tá bom? Jesus falando firmemente contra essa ideia da teologia da prosperidade. A Bíblia, ela indica a busca, identifica, a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como sendo idolatria, a qual a gente já estudou aqui em outros estudos falando inclusive sobre a idolatria de um modo mais específico, né? Mas a gente identificou a idolatria como sendo algo demoníaco. Está escrito e pode servir de referência lá em 1 Coríntios capítulo 10, de 19 a 20, Colossenses capítulo 3, verso de número 5. O Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria, claro, né? A idolatria, ela se manifesta de várias formas, como a gente sabe hoje em dia, aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como a feitiçaria, bem como o satanismo e em outras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar ao quê? A gente está falando de riqueza e pobreza, quando as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo. É preciso fazer um parênteses aqui para falar uma coisa. Muitas vezes a gente trata a cobiça como sendo uma coisa ruim. Existe uma certa cobiça, claro, que cada um de nós deve ter. Nós temos objetivos na vida. Cada um de nós busca, né, com esses objetivos, alcançar esses objetivos e ser bem-sucedido. Por exemplo, uma mulher que deseja ser mãe, ela tem, obviamente, um sentimento de cobiça, né, por desejar ser mãe. Então, isso necessariamente, essa vontade que a mãe, a mulher expressa, né, em ser mãe, obviamente é um tipo de cobiça, mas ela não é uma cobiça danosa, certo? Nem a sua espiritualidade, tá? A não ser que ela seja doentia, não é verdade? Se ela se transformar, se essa cobiça ela avançar para um momento de doença, né? Ela vai ocupar a mente da pessoa de tal forma que ela vai, obviamente, também
dar lugar àquilo que não deve. Mas, no geral, falando de cobiça no sentido mais pejorativo, né, da sua expressão, a idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar justamente a essa cobiça, né, e ao materialismo. Por que o materialismo? Né? Porque a palavra de Deus ela nos orienta a sermos seres espirituais. Então, se nós estamos ligados única e exclusivamente à matéria, se nós só damos valor àquilo que é material, obviamente que isso é uma forma, primeiro, de idolatria, segundo, isso é danoso para a nossa própria vida. Né? E as pessoas que são materialistas, elas acabam, por si só, deixando de confiar em Deus, sobretudo naquilo que Deus ele pode fazer por nós. Né? Então, a idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça, ao materialismo, ao invés de confiarem em Deus somente. Finalmente, né, ela ocorre, infelizmente, dentro da igreja, quando seus membros acreditam que, a um só tempo, poderão servir a Deus e desfrutar da experiência da salvação e das bênçãos divinas, mas, ao mesmo tempo, também participar de práticas mundanas. Né? A palavra de Deus, o próprio Cristo, ele vem nos orientar de que nós não podemos servir a dois senhores. Isso está escrito justamente lá naquele capítulo 16 do Evangelho de Lucas que a gente serviu. Nenhum servo pode servir, verso de número 13 de Lucas 16. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é um... Como é que eu vou dizer? É um Deus com D minúsculo, um Deus antigo, né? Que representa, na verdade, o sentimento da vontade, ou seja, o sentimento da riqueza. Tá bom? Daí, o Novo Testamento ele nos admoesta a não sermos, obviamente, cobiçosos de torpe ganância, né? Avarentos e muito menos imorais. Né? Colossenses capítulo 3, 5, Mateus 6, 19 a 24, Romanos 7, 7, Hebreus 13, versos 5 e 6. E sim, a fugirmos de todas as formas de idolatria. 1 Coríntios 10, 14, 1 João 5, 21. Deus reforça suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o seu reino. 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 10, Gálatas 5, 20 e 21, Apocalipse 22, 15. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente escravizam as pessoas. Mateus capítulo 6, verso 24. Quer dizer, a pessoa que ela almeja pura e simplesmente riqueza, ela acaba por ser escravizada por esse desejo. Né? Então, a pessoa ela abdica de outras questões, ela abdica das relações com o próximo, ela abdica do amor ao próximo, ela deixa de servir ao próximo. Por quê? Porque ela precisa juntar tesouros na terra. Essa é a visão daquele que deseja ser rico, pelo simples fato de desejar ser. Né? As riquezas, elas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. Mateus capítulo 19, 24 e 13, 22. Transmitem um falso senso de segurança. Lucas 12, 15. Enganam. Mateus 13, 22. Exigem total lealdade do coração. Mateus 6, 21. Infelizmente, né, a gente vê que a maior parte das pessoas que são ricas, elas têm dificuldade de lidar com a riqueza. Por quê? Primeiramente, porque exerce a riqueza sobre ela um medo muito grande de justamente perder a riqueza. Tá? Então, aquele que é rico, por assim dizer, que detém muitas posses, que detém muitos bens, né? Boa parte, se não a maioria deles,
o temor dele não está ligado ao mundo espiritual, a Deus, a servir a Cristo, nada disso. O temor que o rico tem é o quê? De ficar pobre. Então ele passa a servir a riqueza ao invés de servir a Deus, né? Quase sempre os ricos, eles vivem como se não precisasse de Deus, né? É a tal da autossuficiência que geralmente o rico ele experimenta, né? É a ideia de que ele tem tudo e que nada tem falta, não é verdade? Que é relatada lá no livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, na carta a Laodiceia, que comumente nós fazemos citação a ela, né? Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, é o texto que a gente veio buscar. Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque as riquezas, né, elas só podem atuar no mundo material. E como nós somos seres espirituais, como a gente acredita no mundo espiritual, como a gente acredita, não é, na vida depois da morte, por assim dizer, né, a riqueza material ela não pode comprar um pedaço no céu. Ela não pode comprar um posto diante de Deus, de maneira nenhuma, né? Mesmo que eu utilizar o dinheiro, né, mesmo que eu tivesse muitas posses, e pegasse meu dinheiro e fizesse como Jesus ele orienta aquele jovem rico a fazer, né, pegar o dinheiro e distribuir para os pobres, desta mesma maneira, né, eu não poderia alegar diante de Deus que eu comprei um espaço no céu. Na verdade, não faz a menor sombra de dúvida de que nós não podemos comprar tesouros no céu com os nossos tesouros da terra. Na sua luta, né, por acumular riquezas, alguns ricos sufocam a sua vida espiritual, né? Eu coloquei esse alguns aqui, mas na verdade a gente observa que a maioria, infelizmente, vive dessa maneira. 8,14 do mesmo livro de Lucas. Caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 9. E daí abandonam a fé. 1 Timóteo 6,10. Geralmente, os ricos exploram os pobres. Tiago 2, de 5 a 6. Né? O cristão não deve, pois, ter essa ambição doentia de ficar rico. Vamos ver o que 1 Timóteo 6, de 9 a 11 diz sobre isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão.